Muito bem, o primer já secou. Na verdade ele já secou por alguns dias aí, porque a gente precisou fazer outras coisas. E hoje chegou o dia da gente fazer a pintura. Então eu lixei todo o primer que a gente tinha aplicado com uma lixa 400, com água e um pouco de detergente. Mesmo porque a gente tinha ficado um tempo aí sem mexer na peça. E a gente conseguiu um resultado muito satisfatório. Próxima etapa, eu vou chegar bem próximo do quadro da mobilete e vou procurar pequenos defeitinhos como esses aqui, como esses pequenos furinhos aqui, que já estavam aí na verdade, mas eram pequenos defeitos que a gente não percebia, principalmente pelo fato da cor ser um pouco mais escura e bastante brilhante. Naturalmente, se a gente aplicasse mais uma camada do Prima Primer, provavelmente isso daqui poderia ser totalmente preenchido e bastaria a gente lixar. Mas o Portela me falou que não é necessário. O que a gente vai usar aqui hoje é essa bisnaga de massa acrílica. Ela seria mais ou menos a evolução da antiga massa rápida que a gente usava, com uma grande vantagem: ela vai fechar esses pequenos buraquinhos, não precisa de catalisador, a secagem é extremamente rápida, e o Portela ele costuma chamar essa massa de porta de cabine, porque quando a peça, o carro está para entrar na cabine de pintura, já foi totalmente preparado e passou de repente despercebido um defeitinho como esse ou um defeitinho como esse daqui, ele não precisa voltar para o preparador, não precisa mais uma passada de primer. Essa massinha, ela pode resolver esse problema. Por outro lado, ela não pode, não deve ser usada da mesma forma que antigamente era usada a massa rápida, em várias aplicações, em várias camadas. Não, é simplesmente para tirar esses defeitinhos. Se você tem um risco mais profundo, se você tem algum defeito mais sério, aí não adianta você usar essa. Você vai precisar usar uma massa de poliéster aí, eventualmente fazer uma cobertura aí com o primer PU para garantir o melhor resultado possível. Aqui, pelo menos nos defeitinhos que a gente percebeu que o quadro ainda tem, a gente vai conseguir, com um pequeno aplicador, fazer uma coisinha muito simples. Prontinho, menos de 10 minutos depois ela já está completamente seca, e com essa esponjinha abrasiva aqui eu vou dar um acabamento de forma que fique completamente nivelada. A Bianca ficou com uma dúvida se essa massa ela só pode ser lixada com a esponja abrasiva. Não. Então eu peguei uma lixa, estou fazendo o lixamento a seco aqui, e da mesma forma, Bianca, eu só peguei a esponjinha abrasiva porque ela estava mais a mão do que a própria lixa, mas com a lixa ou com a esponja abrasiva o resultado é o mesmo. Bom, agora que já está lixado, eu vou passar a solução desengraxante, tá, para deixar o mais limpo possível. Prontinho, quadro lixado, desengraxado, prontinho para pintar. Antes de pintar, a gente vai fazer uma coisa que é quase que uma frescura, mas como eu tenho aqui o restante do selante PU da 3M, o 540, que a gente usou na Kombi, eu vou aplicar aqui uma camada mínima, simplesmente para evitar uma infiltração de água embaixo e com o tempo começar uma ferrugem. E aí agora a gente tira o excesso com um pouquinho de thinner, sempre renovando a parte do pano onde a gente vai fazer a remoção. Prontinho, teoricamente a gente está pronto para aplicar a tinta. Então antes da gente começar a aplicar a tinta, lembrando que a gente quer fazer aquela combinação de cores do Porsche 917 igual a nossa mobilete original, só que agora com as cores corretas da Porsche. Então enquanto ele acaba de evaporar
a solução desengraxante e a gente dá um tempinho para secar o selante PU, a gente vai lá apresentar a tinta para vocês. Muito bem, então aqui estão as tintas que a gente ganhou lá da PPG no dia que a gente fez a visita. Aqui a gente tem o laranja Gulf, que faz a faixinha. Aqui a gente tem o azul Gulf, que é chamado de Gulf Blau. Tá? Aqui estão as cores, a gente colocou um pontinho aqui em cima para dar para identificar a diferença das cores. E realmente são muito bonitas. E aqui a gente tem uma tinta que o Portela mesmo preparou, cuja intenção é a gente conseguir replicar essa combinação de cores aqui que a gente tem no Porsche 917 original. Então, ao contrário da combinha da Bianca, que a gente pintou tudo diretamente com o PU, ainda que a preparação tenha sido feita exatamente nos moldes da combinha da Bianca, um primer epóxi onde necessário, o Prima Primer na sequência para preenchimento dos defeitos e dar uma boa base para ancoragem da tinta. Fizemos a correção ainda com a massinha acrílica da PPG e agora a gente está pronto para aplicar. Poderia ser um PU da mesma forma que vai ser o poliéster. Qual a principal diferença entre o poliéster e o PU? O PU já é uma resina de poliuretano pigmentada na cor do acabamento final. Por isso que a pergunta mais feita nos vídeos: Tonela, você não vai aplicar verniz na Kombi? Não, porque ela já é pintada com PU. Quando você pinta com PU, você não precisa dar nenhum outro tipo de acabamento. O verniz vai quando você usa um poliéster, que é o caso da pintura que a gente vai fazer. E por que a gente vai fazer com poliéster? O poliéster acaba sendo uma tinta mais fina, tá? A camada de acabamento dela, no momento que você aplica, ela acaba sendo mais delicada do que o PU. Seca relativamente mais rápido, e eu acredito que para a aplicação que a gente vai fazer, onde a gente vai precisar empapelar uma parte, fazer uma faixa e por fim fazer uma faixa bem fininha para dar aquela linha que separa o laranja do azul, é melhor que a gente trabalhe com o poliéster. Mesmo porque aqui na questão do poliéster eu vou fazer algo que é bastante controverso, provavelmente o fabricante de tintas não recomenda, mas entre uma camada e outra eu vou acabar me arriscando, tá? E vou dar uma lixada da mesma forma que a gente fez lá atrás, antes de eu conhecer o Portela, quando eu pintei a tampa do motor do Fusca com poliéster. Tá? O poliéster ele pode ser tanto liso quanto metálico, todas as cores metálicas são a base de poliéster e depois você vai cobrir com verniz para dar o acabamento, mas você pode ter, da mesma forma que é o nosso caso aqui, tintas lisas, onde você vai fazer a combinação que você quiser e finalmente proteger tudo com o verniz. O próprio Portela e o pessoal técnico todo da PPG, eles garantem que o processo só está finalizado de pintura, o poliéster só vai ter a resistência final, ali o resultado final, depois que você proteger ele com o PU. Então, como a gente não vai simplesmente aplicar a tinta, aplicar a cor de acabamento e jogar o verniz por cima, a gente vai ter que esperar secar a primeira, empapelar com a fita crepe, fazer a faixa, esperar secar, empapelar a pequena faixinha, fazer a pequena faixinha. A gente vai passar aí alguns dias, provavelmente uns 2 ou 3 dias, até que a gente possa dar o acabamento final e a proteção final que toda a base poliéster precisa. Eu mesmo, com o Portela, a gente passou aí provavelmente mais de um mês discutindo como eu faria as faixas e como ele faria as faixas. Ainda que a distância que separa eu do Portela na questão de tinta seja um abismo, eu sou um xereta amador e ele é um profissional que trabalhou aí um século em fábricas de tintas. Não adianta a gente querer ter mais razão do que o Portela. A questão é qual é a minha preferência aqui? Eu acredito que a ordem das camadas aqui não vai alterar o resultado final, quimicamente falando, mas certamente vai me trazer aí uma tranquilidade no sentido do tato, no sentido da textura, se a pessoa quiser colocar a mão. Então o Portela ele deu várias alternativas, a gente começar fazendo a faixinha, essa faixinha escura aqui, que está nessa latinha menor, a gente começar fazendo a faixinha, depois empapelar,
fazer a parte laranja, depois empapelar e fazer a parte azul. Uma outra sugestão foi fazer primeiro laranja, depois empapelar e fazer o azul. Naturalmente, todas as sugestões do Portela, elas vinham do ponto de vista da praticidade, da rapidez no trabalho. Eu, como não estou com tanta pressa, e a minha prioridade foi sempre a questão do tato. Eu gostaria de poder olhar, seja para esse Porsche e seja para a Mobilete. Psicologicamente, eu acho que essa faixa ela se sobrepõe ao azul, e não é o contrário, não é que o Porsche era laranja e pintaram essa parte de azul. Pode parecer besteira isso, e provavelmente no tato, depois de bem acabado e de bem lixado, se existisse uma diferença de acabamento, não vai ser perceptível a olho nu. Tá? De qualquer forma, a minha opção vai ser o azul em tudo. Por quê? Porque a cor que vai ter a maior área. Depois eu empapelo, faço o laranja. E por último, eu empapelo e faço a faixinha. Concordo com o que o Portela falou, que é o processo que vai dar mais trabalho. Ele tem uma técnica que a gente colocaria só uma fita aqui com um papel, inclinava para um lado, conseguia fazer uma cor, inclinaria para o outro, conseguiria fazer a outra cor. Então eu calculo que a gente vai ter que fazer esse serviço de pintar o quadro da Mobilete em 3 etapas. Primeiro o azul, tá? E aí eu vou esperar secar. Depois a faixa larga laranja. E por último o filetinho que separa uma cor da outra. Independente da sequência que a gente adotar aqui, o trabalho vai acabar sendo o mesmo. Talvez se a gente seguisse a proposta do Portela de colocar uma fita, pintar de um lado laranja, inclinar, depois de ter feito a faixa e pintar do outro lado azul, talvez você ganhe um pouco de tempo, mas o trabalho, as diluições, a limpeza do equipamento vai acabar sendo a mesma, porque a gente vai usar no mínimo uma vez cada um dos pigmentos. Tá? E o ponto principal, onde certamente o que a gente mais tem medo, o poliéster por si só, mesmo que tiver evaporado, ele não vai garantir que ele está protegido ali, protegido nem fisicamente de alguma agressão, de alguma coisa que possa encostar ali, e nem no sentido químico. Qualquer coisa que cair em cima do poliéster sem a proteção do verniz PU vai manchar, e vai manchar na hora. Isso se não borrar, se não escorrer a tinta. Quando a gente fez a visita lá na PPG, eu conversei com o pessoal, expliquei o que eu gostaria de fazer com isso, e eles me deram uma dica que eu nunca imaginaria que poderia acontecer. Quero mandar um abraço para o Ricardo Vettorazzi lá da PPG e do Franklin, porque eles que deram todas as dicas aí que a gente, para todas as nossas dúvidas, e o Ricardo ele fez um comentário fundamental ali. Se eu precisasse dar um tempo entre a aplicação do poliéster e a aplicação do verniz, eu poderia usar uma técnica. Ele comentou comigo que existe um radical aqui dentro, que é um composto químico, que ele vai, no momento que você aplicar o poliéster, ele vai ficar inerte ali, ele não vai ter reação nenhuma, e ele vai secar e vai fazer parte da tinta. Muito bem, esse radical, ele é colocado na tinta justamente pelo que eu entendi, tá? Me perdoem o pessoal da PPG se eu estiver dando uma explicação não muito precisa. Esse radical, para aplicações igual que a gente vai fazer, que vai demorar um intervalo maior aí de tempo para que a gente possa aplicar a camada protetora de verniz, ele está pronto, ele está esperando para receber o que aqui? O catalisador do PU, na proporção de 5%. Então, ainda que seja um poliéster, o poliéster não seja catalisado, a gente pode colocar 5% em volume do catalisador do PU, tá? Da tinta PU, do verniz PU, e com isso a gente vai conseguir uma secagem da tinta por catálise, por reação química, e não somente por evaporação. Com isso a gente vai ter uma superfície mais resistente e que vai suportar aí o intervalo maior que a gente vai ter que dar, a força da fita que a gente vai colar em cima para fazer as faixas, e aí no momento final, sim, a gente vai vir com a camada de verniz tradicional. Então, mais uma vez, muito obrigado ao pessoal da PPG, não somente por ter
aberto as portas da fábrica ali, não só para mim, para a Bianca, para todo mundo que acompanha o canal, mas pela aula maravilhosa que a gente recebeu aquele dia, que foi muito além daquilo que vocês viram no vídeo. Então acho que a gente já pode começar, Bianca. Vamos começar preparando o azul, uma vez que a mobilete está lá esperando, e fazer a catálise em 5%. Bom, a gente tem 30 milímetros aí de tinta, então 10% daria 3 milímetros. Eu vou colocar mais ou menos 1,5 milímetro, que já vai ser suficiente para catálise. Eu acabei não comentando, mas esse poliéster ele já chegou para a gente diluído, então não tem. Se você for fazer um processo normal, é simplesmente tirar da lata, colocar na pistola e aplicar. A gente está abrindo um parênteses aqui, fazendo um procedimento que na verdade não está escrito nem na embalagem do produto. Foi uma indicação do pessoal lá de acordo com aquilo que a gente vai fazer. Eu espero que dê tudo certo, não estou nem preocupado com a questão da catálise, mas eu estou mais preocupado com a minha destreza no momento de colocar as fitas e de fazer a faixa. A verdade é que se eu fracassar, vocês vão acompanhar, eu vou chorar, a Bianca vai ligar para o Portela e o Portela vai vir aqui para finalizar para a gente. Final do ano passado, na época do Natal, a gente resolveu fazer um amigo secreto. Tá? E era um amigo secreto bem pequeno, então na verdade entrou eu, o Portela e a Bianca. Tá, eu preparei os papeizinhos lá, não sei o que acabou dando de errado, mas eu tirei a Bianca me tirou e o Portela me tirou também. Então o Portela acabou me dando essa pistola aqui. Portela, muito obrigado pelo presente, a gente vai estrear agora na pintura da mobilete. Peço desculpas ali pela falha no amigo secreto, mas eu tenho certeza que você já me perdoou. Então aqui a gente vai colocar a tinta, vou passar pelo coador. A tinta é bem mais fina que um PU, então qualquer coisa, qualquer contaminante que tiver aqui vai aparecer de uma forma muito mais visível do que se fosse o PU. Bom, eu já comentei que pintar um quadro de bicicleta ou uma estrutura tubular é muito mais difícil do que pintar uma superfície lisa, tá? Porque se você está aplicando aqui, você eventualmente pode deixar muita tinta aqui, menos aqui. Então você tem que, eu não vou dizer que é o melhor lugar para treinar, mas certamente quando você estiver pintando bem um quadro de bicicleta ou mesmo um quadro de mobilete, certamente você vai tirar de letra a pintura de um carro. Claro, um carro é muito mais extenso, vai gastar muito mais material, mas certamente se você não escorrer aqui, se você não fizer uma atrapalhada muito grande aqui, para pintar um carro é muito mais fácil. Então, o grande desafio aqui também é que não tem uma posição legal, definitiva para que você pinte. A gente vai ter que virar ela, ou virar o quadro umas 2 ou 3 vezes, para acessar todos os pontos. Eu acabei preferindo apoiar ele na traseira ali, porque é a posição que vai faltar um pedaço menor para ser pintado. Nessa posição eu consigo caprichar na parte de baixo aqui, que normalmente é onde ficam os defeitos, tá? Principalmente aqui. E se você faz uma pintura bonita, se você tem a pretensão de fazer uma pintura bonita, normalmente quando o teu cunhado chegar para olhar, ou o teu vizinho, ele vai olhar, ele não vai ver o acabamento que você deixou em cima, ele vai procurar os defeitos, para falar, deve faltar tinta, alguma coisa assim. Então a gente vai dar a mesma atenção para a parte de baixo do quadro que a gente vai dar para a parte de cima. Então eu vou começar com ele nessa posição e provavelmente depois a gente vira. Mesma instrução que a gente já deu quando vai fazer um carro. Começar pelos cantinhos, começar pelos detalhes e depois fazer as áreas maiores.
Bom, eu dei uma passada de tinta nas 3 peças, no pezinho, na balança traseira, o quadro elástico, e no quadro propriamente dito. E pelo fato de a gente ter ficado zoando o Portela, aconteceu uma maldição aqui comigo e eu escorri a tinta. Aproxima bem e mostra, Bianca. Olha aqui, quando eu comentei antes de pintar que é complicado pintar uma peça arredondada, é por conta disso daqui. Na verdade eu estava todo focado ali na parte de baixo do quadro, não estava nem pintando aqui, e eu nem vi por que eu dei essa escorrida. Na verdade, às vezes quando você dá uma vacilada, você percebe, você fala, ai, vacilei, acho que vai escorrer. Aqui eu nem sei o que aconteceu, essa é a verdade. O bom do poliéster é que ele seca relativamente rápido, meia hora depois. Apesar de estar sol, hoje não é um dia que está quente, então a peça não está quente. E eu vou conseguir pegar uma lixa, preferivelmente agora seco, vou pegar uma entre 400 e 600 e vou dar uma acertada nesse defeito. Bom, já que eu vou dar uma repassada, eu vou acabar usando essa primeira passada de tinta como uma base, eu vou aproveitar e vou sair catando alguns defeitinhos que eu percebi depois da primeira aplicação. E um deles é esse daqui que me incomodou bastante, porque tanto eu quanto a Bianca a gente tinha examinado as peças com muita atenção. E isso daqui só apareceu depois da peça ter ficado azulada. Olha, eu falei que eu ia fazer o lixamento a seco, mas eu preferi lixar com água porque a lixa acaba correndo mais livre, sem agredir tanto a camada de tinta aqui. A grande verdade é que ainda está fresca, tá? E como o dia vai ajudar, a gente consegue fazer essa peça secar perfeitamente antes da gente dar a segunda passada de tinta. Prontinho, eu já dei a segunda passada de tinta nas 3 peças, tá? Agora, enquanto ela dá uma secada para a gente poder manusear, porque agora para a terceira passada, o Portela falou que de 2 a 3 passadas, tá? Lembrando que essa tinta ela é muito mais fina, vamos dizer, no acabamento do que o PU. O PU é praticamente um plástico líquido que você joga e ele tampa, disfarça qualquer buraco. Não é o caso do poliéster, a superfície tem que estar muito boa. Então, da mesma forma, a camada de tinta que você deixa, além dela não ter a mesma resistência do PU, ela é bem mais fina. Então, daqui, faz menos de 5 minutos, eu já estou colocando a mão, não tem, ela já não está, ela está seca ao toque. Então, vai ser o tempo de eu preparar mais uma dose de tinta, dessa vez um pouco menos. A gente vai pegar um outro banco, eu vou pedir ajuda da Bianca, ela provavelmente não vai conseguir mostrar isso. Pretendo apoiar o quadro nessa parte aqui e provavelmente aqui na frente, porque aí eu vou provavelmente atingir alguns pontos que com o quadro nessa posição eu não consegui atingir. Eu e a Bianca colocamos o quadro nessa posição. Antes de descer nessa posição, a gente examinou todos os cantos que a gente considerava críticos e essa de fato provou ser a melhor posição. Aqui falta tinta, não sei se dá para perceber, aqui naturalmente falta, toda essa parte traseira aqui falta tinta. Mas onde está a grande surpresa, isso ia incomodar bastante a gente aqui dentro, tá? Essa parte não estava nem apoiada tão próximo do suporte, mas faltou muita tinta e faltou muita tinta aqui. Aqui tudo bem que ficaria escondido, vai ficar escondido pelo banco, mas essa virada na última passada de tinta na peça é fundamental para que a gente atinja todos os pontos aí do quadro. Praticamente finalizei já o serviço e o interessante, eu não sei se só dá para perceber com essa cor, que é uma cor clara, ou se com qualquer tinta poliéster, não sei se tem alguma coisa relacionada com o catalisador, mas a impressão que dá é que ela fica mais escura quando ela seca. Então eu vou dar uma aplicada aqui e a Bianca vai tentar mostrar. Prontinho, finalizamos a aplicação do poliéster. Se fosse uma pintura convencional, que a gente
não fosse fazer faixa nem nada, imediatamente nesse exato momento a gente já poderia entrar com o verniz PU. Mas não é o nosso caso. E por isso que a gente colocou 5% do catalisador de PU aqui. Por quê? Eu vou esperar secar 24 horas, porque eu vou fazer a faixa, vou trabalhar a peça da forma que eu quiser, eventualmente dar uma lixada. Então a gente vai ter que esperar agora até amanhã. Provavelmente daqui 3 segundos vocês já vão ver a próxima etapa. 24 horas depois de ter feito a aplicação do azul, a tinta já está completamente seca, mais do que isso, teoricamente catalisada pelo catalisador que a gente usou seguindo as instruções do pessoal da PPG. E a nossa intenção é simples, fazer uma faixa laranja que vai tomar toda essa parte superior aqui do quadro. É algo relativamente fácil, mas como a gente não tem pressa e a gente quer fazer o mais caprichado possível, passa a ser um desafio vamos dizer, o empapelamento, aí, a limitação para que a gente consiga fazer a faixa. E para isso a gente vai usar algumas fitas aí que eu particularmente também não conhecia. Antes, no entanto, da gente fazer o empapelamento, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma quebrada com a lixa, apesar de que a textura, Bianca, aproxima o máximo que você puder para mostrar que textura maravilhosa. Tá? E quando eu falo textura maravilhosa, é por 2 motivos. Primeiro, eu sou um amador, não aplico tinta todos os dias. E segundo, eu apliquei essa tinta de uma maneira muito, mas muito desigual. Tem pontos que eu apliquei mais passadas, tem pontos que eu apliquei mais carregado, tem pontos que eu apliquei mais empoeirado. E depois que ela secou, a gente simplesmente não consegue perceber isso, porque ela secou numa textura 100% uniforme. Para garantir a maior qualidade possível do acabamento, o que eu vou fazer? Algo que também não é recomendado ou eventualmente é até questionável no momento que você está fazendo uma aplicação de poliéster. Tá? Principalmente se for metálico, mas isso a gente vai detalhar um pouquinho mais para frente. No caso do liso a gente não vai ter tanto problema. Então o que eu vou fazer? Vou pegar uma lixa com água 600 e vou dar uma nivelada melhor, mais ou menos na área onde eu pretendo fazer a faixa. Prontinho, está lixado, já secou, solução desengraxante, está pronto para a gente fazer o mascaramento para vir com laranja. E aqui a gente tem 4 possibilidades de fita. A gente tem a fita crepe convencional da 3M, que é a mais usada para você fazer um empapelamento, aí, alguma coisa temporária para a fita não deixar resíduo na superfície. Aqui a gente tem aquela fita que eu já apresentei para vocês no momento que a gente foi fazer a pintura da tampa do motor do Fusquinha, que a gente fez 2 faixinhas douradas. É a fita filetada da 3M. Essa daqui também é bastante interessante porque ela é toda cortadinha a cada 2 milímetros. Aqui não está aparecendo, talvez dê para perceber o relevo aqui, mas a gente cola e depois a gente puxa 1, 2 ou 3 faixinhas. Isso daqui é legal quando você quer fazer, por exemplo, 2 faixas paralelas, alguma coisa assim, porque ele faz com perfeição. Aqui a gente tem a fita do Chip Fuse. Ela adere melhor, dá um melhor acabamento aqui na extremidade dela. E ela é flexível, coisa que a fita convencional não é. Então você consegue fazer pequenas curvas com ela, fazer pequenos contornos. Ela é muito mais flexível do que a outra. A gente estava munido só com essas 3 fitas e a gente fez o serviço que a gente vai apresentar a vocês com uma mistura dessas 3. Tá? O primeiro teste que a gente fez. E eu particularmente não gostei do resultado porque a extremidade do filete que a gente fez, e ainda que é um filete que tem menos de 2 milímetros, ele ficou com algumas marcas da borda da fita. Eu conversei com o pessoal da Decil e eles falaram que a fita correta para o nível de acabamento que eu quero é a Fine Line 218, que é essa fita bem fininha, e é justamente a que a gente vai usar. Primeiro eu quero mostrar a diferença de acabamento dessa para qualquer uma dessas aqui. Esse filetezinho preto foi feito com aquelas fitas convencionais, então a gente percebe, claro, fazer uma curva não é a coisa mais fácil do mundo com a fita, tá? Mas mesmo na parte reta aqui,
a gente percebe que teve algumas partes que não ficaram perfeitas na linha. Ela não criou uma linha perfeita de separação entre uma e outra. Entrei em contato com o pessoal da DC, eles me recomendaram a Fine Line 218. Ainda que vocês estejam vendo essa faixinha azul, ela está pintada numa bolha de plástico que eu não preparei a superfície, não apliquei primer nem nada, porque é simplesmente para teste, tá? Mas eu acredito que dá para perceber, por mais zoom que a Bianca consiga dar, acho que não vai conseguir aproximar mais do que isso, que o limite, a nitidez da faixa é muito melhor do que com as outras fitas. Então a gente vai usar a Fine Line para fazer todas as separações aí de cores que a gente pretende. Bom, aqui não tem muito o que mostrar. Eu vou explicar a nossa ideia, porque vai ser uma coisa que eu vou precisar da ajuda da Bianca, que vai demorar um pouco. Como a gente vai fazer a faixa dessa largura e eu não tenho nada de referência nem para um lado nem para o outro, é um cano redondo na verdade, eu vou precisar definir uma linha imaginária aqui no meio, uma linha que passe entre esses dois suportes aqui, entre esses dois rasgos oblongos aqui e o centro aqui da tampa do bocal de abastecimento de combustível, e a partir daqui eu vou estimar uma largura da faixa, uma largura de faixa na qual eu fique confortável. Vou fazer isso com a fita crepe normal, tá? E na verdade eu vou colocar a fita crepe aonde a gente vai pintar. Por quê? Porque no perímetro aqui, no limite da faixa que eu desenhar com essa fita crepe, aí sim eu vou colocar a Fine Line e aí sim eu vou fazer o empapelamento. Vamos me ajudar, Bianca? Vamos. Então aqui a gente conseguiu fazer mais ou menos o caminho que a gente quer para a faixa, a máscara da faixa definitiva que a gente vai deixar na mobilete. Aqui eu tive que usar a fita do Chip Fuse, por quê? Simplesmente porque eu quis fazer essa curvinha aqui, diminuindo, tá? Que com essa fita você não consegue, essa fita não tem a mesma flexibilidade. Lembrando que isso aqui é só uma referência para o empapelamento que a gente vai fazer, que vai ser o negativo disso daqui. Tudo que eu estou cobrindo agora é justamente o que vai ser pintado. Estou colocando o limite para a gente colocar a Fine Line aqui. E aqui na frente eu coloquei uma fita para servir de referência. Tonela, como é que você quer fazer essa faixa? O jeito que eu quero provavelmente vai ser um pouco, o resultado vai ser um pouco inferior às curvas que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de fazer alguma coisa bem parecida com o Porsche. Agora eu vou pedir ajuda da Bianca para que a gente consiga passar a Fine Line pelo menos de um lado, e aí depois a gente mostra, sei lá, aqui na caixinha ou em alguma outra superfície, a curva que ela faz em relação a essas outras aqui. Essa é a vantagem de usar essa fita, ela é praticamente um plástico, e se a gente esticar ela, mostra aqui, Bianca, olha o que acontece, ela acaba, ela é flexível bastante para permitir que você faça uma curva nesse sentido. Então eu fiz esse lado aqui com a ajuda da Bianca. Agora do outro lado a gente vai tentar repetir exatamente a mesma coisa, que aqui, como a gente tem a referência da fita branca, não é difícil. A parte mais chata vai ser a gente conseguir fazer exatamente a mesma curva que a gente tem aqui de um lado, nesse tubo vertical, desse outro lado aqui. Mas para isso a Bianca vai me ajudar. A gente conseguiu fazer o melhor que a gente pôde. Eu fiquei mais ou menos uma meia hora com a Bianca para colocar essa fita. E agora o que eu vou fazer? Agora sim, com essa, eu remonto ela mais ou menos aqui na metade da fita Fine Line, e a gente vai empapelar todo o quadro da mobilete, deixando somente essa parte aqui exposta. Aqui a gente também vai catalisar.
Pô, já dei 2 passadas, tô preparando um pouquinho mais de tinta ali. E eu vou dar pelo menos mais uma, mas pela quantidade de tinta que eu preparei, não adianta. Eu vou dar mais 2 passadas para garantir. Numa situação dessa, você tem que tomar o máximo de cuidado possível na emenda da fita. Você tem que jogar no ângulo certo para você preencher todo o limite, vamos dizer, que a Fine Line determinou. Eu espero que a gente consiga, tudo que eu estou falando na teoria aqui, a gente consiga ver na prática daqui a pouco. Tá? Porque senão depois que você soltar a fita, você tentar dar um acabamento, talvez antes do verniz com a lixa, alguma coisa assim, é capaz de você ter uma mancha. Então, ainda que a poliéster seja a camada de tinta seja bem fina, é legal a gente garantir com um pouquinho mais de tinta ali, que depois que você vai querer dar a aplicação, depois que você for tirar a fita, você vai ter um pouquinho de material ali para trabalhar, para nivelar tudo perfeitamente. Acabei de dar a última passada e agora a gente tem que seguir a recomendação do Portela, que é arrancar o empapelamento aí o quanto antes, para que a tinta não seque, não corra o risco depois de você quebrar ela no momento que você estiver puxando a fita. Bianca, eu vou precisar pedir para que você me ajude aqui. A gente percebe que teve pequenas infiltrações da tinta através do empapelamento que a gente fez, e a gente foi bastante cuidadoso no momento do empapelamento. Daqui a pouco a Bianca vai conseguir mostrar um para vocês. Problemas como essa pulverização aqui indevida por causa da tinta ter achado alguma passagem ali pelo papel, provavelmente a gente consegue resolver no lixamento. Aqui a Bianca vai mostrar, é um ponto onde pela própria posição um pouco mais complicada, a gente não conseguiu fazer um empapelamento melhor, aí a gente não deu a devida atenção, e aqui talvez seja um pouquinho mais difícil da gente corrigir na lixa. De qualquer forma, eu estou bastante satisfeito com o resultado. Tá? A camada de tinta que eu apliquei aqui foi bastante generosa, a gente passando a mão, a gente percebe um pequeno degrau, e isso, ainda que vai ser minimizado no momento que a gente lixar, não é necessariamente ruim, porque quando a gente olha inconscientemente, a gente imagina que essa faixa está por cima, da mesma forma que está. Por isso, se eu tivesse pintado ao contrário, primeiro laranja, para facilitar a minha vida, porque aí seria só empapelar essa parte mais estreita e pintar o resto, a impressão, o inconsciente nosso não ia corresponder ao tato. Isso daqui estaria por dentro vamos dizer, de uma capa azul. De qualquer forma, isso é irrelevante para quem está olhando, mas para a gente que gosta, para a gente que está acompanhando o processo, eu acredito que é uma opção que a gente pode fazer conscientemente. Então, a segunda etapa da pintura está pronta, fiquei bastante aliviado, eu confesso que eu fiquei aliviado, porque se a gente tem um escorrimento, alguma coisa mais grave na primeira etapa, você para tudo, depois lixa e refaz o serviço. Se você tem um escorrimento aqui, e eu pintei na vertical, ou alguma coisa mais grave, você não vai desempapelar, você vai ter que lixar com tudo empapelado. Então, cada etapa que a gente vai avançando, vai diminuindo o tamanho da pintura, mas vai aumentando o cuidado que a gente tem que ter, porque qualquer acidente que aconteça, a gente pode perder os trabalhos que a gente fez anteriormente. Bom, então agora é só a gente esperar secar. Já mostrei as fotos para o Portela aprovou o resultado, e a gente a semana que vem a gente vai fazer um pequeno filete aqui, separando as duas cores. Eu acredito que, ainda que seja a menor pintura, vai ser a que a gente vai ter que tomar o máximo de cuidado, tanto no momento de aplicar a fita, como no momento de dar de aplicar a tinta. E aí na sequência a gente já vai chegar com o verniz, e provavelmente a semana que vem a gente acaba essa etapa da pintura. Muito obrigado por assistirem os nossos vídeos, muito obrigado ao Portela, o Portela e o Daniel, que tem orientado tanto eu quanto a Bianca nas diferentes etapas aqui, ainda que tenha esse vídeo que vocês assistiram hoje, foi fruto de discussão aí de alguns meses entre eu e o Portela, para que a gente decidisse qual seria
a melhor abordagem. Então quero agradecer particularmente o Portela, o Daniel, agradeço também o pessoal da PPG por todas as informações. Eu acredito que essa informação aí é quase que ela não tem preço, da gente poder usar o catalisador do PU no poliéster para conseguir um intervalo maior de tempo para poder fazer o trabalho. E também agradeço o pessoal da Adecil, que deu todo o suporte técnico para a gente na escolha da fita perfeita aí para que a gente conseguisse um acabamento perfeito. Muito obrigado e até a semana que vem.